Livros Universo em Desencanto, quarto fascículo da réplica, página 127. Um comentário racional da vida das ilusões da matéria. A ilusão fez com que todos vivessem à procura do bem. Bem este que nunca foi encontrado nem poderia, porque a matéria é uma coisa aparente, e a vida da matéria é a vida das aparências. E assim, nunca que podiam encontrar o bem verdadeiro, que é o bem consciente. Quem vive iludido vive inconsciente. Quem vive de aparências vive inconsciente. Quem vive dominado por seres materiais vive inconsciente. E assim, a inconsciência dominou todos de uma tal forma que julgavam e pensavam ter consciência e sempre falhando em tudo, por não ser a verdadeira consciência e sim a inconsciência confundida com a consciência verdadeira. E de formas, esse malabarismo todo fez com que todos vivessem atrofiados por sonhos e ilusões, sonhando sempre e sofrendo as consequências, iludidos sempre e sofrendo as consequências. Daí, os motivos do sofrimento imperar cada vez mais, e a pessoa dizendo consigo mesmo: quanto mais eu faço para não sofrer, mais sofro. Quanto mais procuro o bem, mais ele se distancia. Então, onde está o bem nessa vida da matéria que todos há muito procuram? Em lugar nenhum. E por isso, sempre preocupados com uma infinidade de coisas, sempre agoniados com uma infinidade de coisas, sempre despreparados com uma infinidade de coisas, sempre aborrecidos com uma infinidade de coisas, sempre indignados com uma infinidade de coisas, sempre. Mas os sonhos e as ilusões fazem com que lutem para encontrar o bem, e sempre lutando para encontrar o bem, e sempre por encontrar, porque não podiam encontrar. Devido à matéria ser um ser em decomposição, e por assim ser, sempre insaciáveis, por estar em decomposição. E desta forma, desequilibrados sempre, por isso, no mundo nunca houve equilíbrio. Eis a razão das constantes lutas, das constantes brigas, das constantes revoluções, das constantes guerras, pelo descontentamento da vida da matéria, que nunca está contente e que nunca está satisfeito. Aparentemente está, mas verdadeiramente não, por ser um ser insaciável. Ser insaciável, porque o ritmo da matéria é a decomposição, que vai se transformando por ir se degenerando, e o ser dessa espécie é um ser desequilibrado, por consequências naturais da natureza. E por isso, as ruínas do mundo se multiplicam. Desta forma não podia haver paz, não podia haver sossego, por serem seres descompreendidos de si mesmo, pela decomposição natural da natureza de assim ser. A natureza assim é, e ninguém é culpado de ter a natureza assim. O culpado são os primitivos que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E o resultado do futuro desse desajuste é este que aí está. Portanto, ninguém é culpado de ser como é, porque este é o natural da natureza da matéria. E de forma que grandes esforços já foram feitos de toda forma e de toda maneira, para ver se minoravam o sofrimento da humanidade. Tudo isso só ficou na vontade. Na vontade porque a natureza é deformada, e o que está deformado, só mesmo sabendo e conhecendo o porquê está deformado. E para conhecer o porquê está deformado, é preciso conhecer o certo verdadeiro, que somente quem conhece o certo é quem pode fazer a transformação desta deformação para o seu estado natural. Então, para ver se amenizava o sofrimento, criavam e inventavam uma infinidade de coisas para que houvesse um conforto relativo, para amenizar ou remediar o sofrimento humano, que por tudo ser aparência, sonhos e ilusões, nada adiantou, porque o sofrimento se multiplicou e as ruínas de toda forma imperaram em grande escala, universalmente. Então, olhando para o panorama da vida do mundo, diz: a humanidade tem muito conforto, mas não adianta nada, porque o sofrimento cada vez aumenta mais. É um conforto para iludir quem está sonhando com a vida. Os que não sonham mais
sabe que nada disso adianta, mas os que vivem sonhando, iludidos pelas pompas, pelas luxúrias, pelas riquezas do nada, cadê as pompas dos reinados? Cadê os tronos e coroas de ouro? Cadê os brasões? Cadê as galas? Tudo engalanado? As pompas dos iludidos, dos sonhadores com a vida do nada, cadê? Tudo acabou em nada. E assim, a ilusão da matéria. Hoje parece ser tudo, porque está sonhando, e amanhã este tudo se acaba. Porque o que vale a matéria? Nada. Por ser um ser em decomposição, em degeneração, por ser formado por uma deformação. Vejam quem dá valor ao nada, pensando que o nada tudo é, e depois cai na realidade e vê que o nada nada é. Então, o que adiantou lutar pelo nada? Nada. O que adiantou aparentar um tudo ser, quando na realidade nada é? Aparências e mais aparências, títulos e mais títulos. Títulos do nada, acabam em nada. Cadê os reis? Cadê as rainhas? Que adiantou os títulos de tudo ser, traidores de si mesmo, porque a aparência é iludir a si mesmo, com vaidade de quem sonha absurdamente, por não conhecer bem o que é matéria. O que é matéria? Nada. Surgiu do nada e acaba em nada, e tudo que se relaciona à vida do nada não vale nada, e por isso acaba em nada. E assim foram destruídos todos os reinados e todos os modos e regimes anteriores aos reinados, e sempre em multiplicações de formas diferentes, para ver se endireita a vida de todos e o mundo, e sempre tudo por endireitar. Porque endireitar o nada não adianta nada, porque o nada, nada tem para endireitar, porque o nada, nada é. Então, como pode endireitar o nada? E assim, nunca houve quem pudesse endireitar o nada. Quem vai endireitar o nada, fica sempre por endireitar, e por isso as lutas, as mudanças, as fórmulas, as brigas, as guerras, já vem de muito para endireitar o nada, e o nada sempre por endireitar. Porque o nada não tem nada para endireitar, porque o tudo que surgiu do nada, nada é, e por nada ser, acaba em nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Nada. E por isso uma infinidade de civilizações acabaram em nada, extintas, extinguidas por o nada, nada ser. Mas o vaidoso, o presunçoso, o orgulhoso, o ambicioso, o ganancioso, o invejoso, o ciumento, o avarento, o prosa, com esses defeitos todos e outros mais, pensa ser o que não é, por viver sonhando, cheios de sonhos e ilusões, pensa ser o que não é. Julga ser o que nunca foi, por não conhecer o que é a matéria. Porque se conhecesse o que é a matéria, pensava diferente. E assim é esta vida provisória que todos têm destinada. Porque não botar sentido no que este nada é que sofre as consequências dessa transficância de matéria sem valor, e por isso surgiu do nada e termina em nada, se transformando em seres inferiores, por isso se degenerando, que é o seu fator natural de serem seres em degeneração. Isto é uma crítica do natural da matéria, deste mal ambulante. E assim, o que adiantaram as guerras do passado para endireitar a vida e o mundo? Nada. Tudo se multiplicou para pior. O que adiantaram as lutas? Da mesma forma. O que adiantaram as revoluções do passado para endireitar a vida e o mundo? Nada. As ruínas se multiplicam. O que adiantaram o sacrifício e as lutas todas para endireitar? Nada. Tudo se multiplicou de pior para pior. O que adiantou uma infinidade de mudanças do passado para endireitar e melhorar? Nada. As ruínas se multiplicaram e tudo de ruim se multiplicou como está no mundo inteiro. Então, tudo não passou de um sonho, de uma superstição, de uma ilusão, todos iludidos com a vida de frustrações que é a vida da matéria. Então, ainda vai continuar a lutar? Pois se luta trouxesse melhoras, já de muito todos viviam bem, felizes e contentes. Então, ainda vai continuar a sonhar? Lutar para resolver o quê? Olha para o passado,
O que adiantaram as lutas? O que resolveram de bem e de bom? Nada. Somente multiplicou o sofrimento e as ruínas da humanidade. Olha para o passado. Então, diante dessas provas incontestáveis, ainda vai perder tempo em lutar? Lutar para quê? Para nada de bom resolver, pelo contrário, as ruínas se multiplicarem. Olha para o passado e veja o que adiantou tantas guerras, tantas lutas, tanto sofrimento, tanto sonho, tantas ilusões. Se lutar trouxesse a felicidade da humanidade, já todos eram felizes há muito. Que as lutas já vêm de muito, o sacrifício de todos já vem de muito, muitas guerras, muitas revoluções, muitas brigas, muitas demandas, muitas histórias, muitos contos, muitas filosofias, muitas lendas. O que adiantou o sacrifício das lutas de todos no passado? Para melhorar? Para endireitar? Nada. E por isso está aí o sofrimento universal. As ruínas se multiplicaram sobre a humanidade. Então, olhe para o passado e veja o resultado das lutas para endireitar. Nenhum. Lutar, todos devem, mas somente para o necessário, para o que é a razão de ser, para poder viver nessa vida do nada, principiar do nada e acabar em nada, com esta vida do nada, que não é de ninguém. É lutar pelo que não é seu, nem a própria vida. Então, o que adiantou lutar pelo nada? Nada. E assim, pelas coisas necessárias para poder viver provisoriamente com essa vida do nada. E assim, olhe bem para o passado, as feras humanas como se devoravam, degladiavam para endireitar o mundo e endireitar a vida. Perderam tempo porque estavam sonhando, estavam iludidos, não adiantaram nada. Como não adianta nada lutar para nada ser, pensando ser o que não é, com a vida provisória sem garantia, por nada ser. Então, lutar sim, suavemente, sem esforço, sem sacrifícios, para manter essa vida provisória que, de um momento para outro, termina. E assim, vejam quantos ainda estão iludidos pelo que não é seu, sonhando de olhos abertos. Se olhassem para o passado, agiriam diferente, mas todos chegarão à conclusão da realidade da vida do nada. Questão de tempo, e verão que lutaram em vão, como os seres do passado que nada adiantaram com tantas guerras, tantas lutas, tantas brigas. E por isso está aí o sofrimento provando que todas essas guerras, todas essas lutas para endireitar a humanidade não adiantaram coisa alguma. Então, é preciso conhecer a vida para saber como deve viver, para não sofrer e multiplicar o sofrimento. A vida tem que ser encarada como ela é. O que a vida é? Nada. Por surgir do nada e acabar em nada. É o pensamento certo e correto. Saber certo o que são e o que é. E assim, constituíram um modo de vida que se tornaram uns robozinhos, escravizados pelo nada, que é a matéria. Ficaram uns robozinhos sem sossego e sem tempo para nada, por serem escravos do nada e de tudo acabando em nada. O que adiantou a escravidão formada pelo nada, para nada ser e tudo acabar em nada? Verdadeiros robôs, escravizados pela matéria, pela luta do nada, por estarem sonhando tudo ser e o sofrimento provando a nulidade do nada, pelo nada. Verdadeiros robôs escravizados pelo nada, que é a matéria. Tudo isso é um excesso que foge ao natural da vida real. Que lutar sim, sem excesso, lutar naturalmente para a sobrevivência desta vida aparente, para naturalmente viver sem penar e sem sofrer. A luta é necessária, mas a luta natural, e a luta natural não faz mal, por ser natural. Agora, fora do natural, o sofrimento impera e não há quem aguente. E assim, vejam os moldes do passado, que legou às novas gerações. A vida é boa, mas tudo dentro do natural. Lutar dentro do natural. As possibilidades naturais.